para buscar essa classificação. A gente sabe da necessidade da vitória, de fazer um grande jogo e vamos lutar até o fim para que a gente possa buscar essa vitória que nos dá a classificação. Guilherme Paradella, Rádio CBN. Que erros o São Paulo cometeu que não pode repetir na Sul-Americana e Copa do Brasil? Eu acho que os erros têm que ser comentados internamente, assim como os pontos positivos também. E é no dia a dia, melhorar, buscar evoluir, para que a gente possa ter uma consistência aí na reta final, para que a gente possa conquistar o nosso objetivo. Última pergunta, Priscila Senhorais, do Esporte Interativo. Bruno, você é um dos jogadores mais respeitados pela torcida do São Paulo e há pouco tempo você momentaneamente ficou na reserva, o que gerou muita polêmica e discussão entre os torcedores. E o torcedor tem uma dúvida recorrente desde então. Como foi o papo com o Diniz, tanto para ir para o banco, quanto para voltar ao time titular agora? Não, o elenco do São Paulo é um elenco qualificado. Temos na base de 30 jogadores, onde todos podem ser titular. O professor sempre conversa com a gente que monta a melhor equipe no momento. E assim quem entrou foi bem também. Todos treinam na oportunidade de jogar. É isso que faz uma equipe forte. Eu acho que não pode existir vaidade. Quem está fora trabalha o dobro para poder voltar e assim como a oportunidade volta. Quem saiu voltou e depois mais para frente vão ter outras oportunidades. O importante é estar todo mundo com o mesmo pensamento. A gente está aqui em prol do São Paulo, não em prol do ego, da vaidade, mas sim de melhorar a cada dia para poder levar o São Paulo às conquistas. Bruno Alves, muito obrigado. Tá, valeu. Seguimos agora com o diretor técnico do São Paulo, Fernando Diniz. Boa noite. Boa noite. Pergunta de André Galvão, SBT Brasil. A vitória de hoje deixou claro como existe uma diferença técnica grande entre São Paulo e Binacional. A eliminação da Libertadores foi o resultado da derrota quase que imperdoável no Peru? Passa por essa derrota, sim. Eu acho que a gente teve todas as condições de ganhar. Vale ressaltar que só nós jogamos lá na altitude. A gente não dá para saber como que se comportaria a LDU e o River Plate lá, que é uma altitude meio que desumana. A gente sabe que faz muita diferença. Mas mesmo nessas condições, a gente teve muita chance de ganhar o jogo lá e nós não perdemos por conta da altitude. A gente perdeu porque a gente falhou e nos custou provavelmente a passagem para a segunda fase. Pergunta de Eduardo Afonso, ESPN Brasil. Conquistar o título da Sul-Americana serviria para o clube e a torcida esquecerem a eliminação na fase de grupos? Toda conquista é importante para o São Paulo, não só a Sul-Americana. A gente está agora em 3 competições com chances de ganhar os 3 campeonatos. A gente vai disputar os 3 campeonatos com o intuito de vencê-los. O que a gente precisa é trabalhar duramente para entregar alegria para o torcedor do São Paulo, que está esperando o título já faz muito tempo. Então não é só a Sul-Americana, como a Copa do Brasil, o próprio brasileiro. Pergunta de Thiago Fagnani, da Comebol TV. Esta goleada traz a confiança que o time tanto precisava para o restante da temporada? O futebol é muito cíclico. Essa vitória é importante para a gente dar um passo prático, que era a vaga na Sul-Americana. E a gente sabe que domingo é um outro tipo de jogo. A gente tem que ter uma regularidade, que a gente está oscilando muito durante a temporada. A gente fez um jogo excelente contra o Palmeiras, quebramos um tabu importante. Aí contra o Fortaleza o rendimento oscilou um pouco e contra o Grêmio também não foi o mesmo do jogo contra o Palmeiras, de maneira especial. Então a gente precisa encontrar uma regularidade, ser um time mais linear quanto ao desempenho que a gente tem que ter nas partidas. Pergunta de Marcelo Lima, Rádio Energia 97 FM. O time foi displicente no primeiro tempo. O que se pode tirar de proveito desse jogo pensando no futuro? A gente, no primeiro tempo, a gente foi um time mais lento, um pouco mais moroso, concordo com a crítica. No segundo tempo a gente melhorou. Então esse tipo de oscilação faz parte daquilo que a gente tem que corrigir. Então, a gente tem que ser um time mais constante, não só nos 2 tempos, como de uma partida para outra.
Márcio Torvano, Rádio 105 FN. Uma goleada de 5-1. O treinador enxerga defeitos em seu time? Sim, já mencionamos alguns aí, a morosidade do primeiro tempo, um pouco de falta de mais empenho para a gente poder evitar o gol que a gente tomou, era um gol evitável. Então a gente melhorou muito na segunda parte, eu acho que a gente tem pouco defeito e pouca coisa para corrigir, mas mesmo assim tem coisa para corrigir mesmo na segunda parte, na primeira parte mais. Vai muito aqui. Eduardo Rodrigues, GE. Globo. O que se pode tirar de positivo e negativo dessa noite? Acho que o segundo tempo foi bastante positivo, a gente fez 3 gols e poderia ter feito muitos outros e não ofereceu chance para a LDU. Acho que seu ponto positivo foi o segundo tempo me agradou. No primeiro tempo a gente teve uma certa falta de concentração. Quando a gente fez o segundo gol, o time do Binacional teve uma queda de rendimento e ficou mais favorável para a gente fazer o terceiro e até o quarto. Em vez de nós aproveitarmos isso, a gente acabou cedendo um gol para eles, que eles acabaram durante 5, 10 minutos se motivando bastante, voltando todo mundo e dificultou para a gente fazer o terceiro gol. Pergunta de Priscila Senhorais, Esporte Interativo. Numa temporada apertada e com pouco tempo para recuperação, você usou a maioria dos titulares num jogo onde o time já estava eliminado. Na sua opinião, as peças de reposição do São Paulo estão muito abaixo dos titulares? Muito pelo contrário, já usei todos os jogadores em jogos importantes. Hoje eu acho que a gente jogou de uma maneira equilibrada, os jogadores que a gente tem para jogar 45, 60 minutos, como alguns jogaram, não vai interferir em nada. Nosso jogo contra o Fortaleza é só no domingo, nós temos 5 dias até o jogo. Então acho que foi muito equilibrado aquilo que aconteceu. Somado a isso, a gente tem alguns jogadores que, por motivos diferentes, não estão. Então, assim, não é que a gente não tem... A gente está ainda sem o Hernanes, sem o Juan Fran, hoje sem o Luciano e sem o Lisieiro, que fazia parte, e Igor Vinícius. Então, a gente tinha que colocar um time equilibrado no campo e para poder respeitar a competição, respeitar o Binacional, respeitar o torcedor. Não é só colocar um time de qualquer maneira, tirar todo mundo e não respeitar o adversário que a gente ia jogar contra. Hoje a gente colocou o melhor time possível para poder ganhar e pensando também no final de semana. Última pergunta de Guilherme Paradella, Rádio CBN. Diniz, gostaria de falar sobre as laterais do time. Qual a avaliação sobre Léo jogando pela esquerda? E você entende que Daniel Alves é mais útil jogando pelo meio do que na direita, mesmo tendo que colocar um jogador para jogar por ali que não é da função? Não, essa pergunta ela já está respondida pelo Daniel jogar por dentro quase sempre comigo. Eu acho que o Daniel é um jogador de qualidade extra série e do jeito que a gente joga no modelo de jogo, ele por dentro ele pega o tempo todo na bola e na lateral direita ele é pouco acionado. E eu acho que a gente perde com ele na lateral mais do que ganha. Se tiver um jogo que estiver fluindo muito e a bola estiver chegando muito para terminar as jogadas, o Daniel pode jogar na lateral que ele vai ser útil, como foi no segundo tempo lá em Fortaleza. Mas a gente colocá-lo na lateral, eu acho que a gente perde com a qualidade dele, a gente não utiliza muito toda a qualidade que ele tem. Fernando, agora realmente a última. Juan Jesus de Deportes Molino de Peru. Toma como una revancha el partido de hoy, tomando en cuenta la derrota sufrida en la primera fecha en Juliaca? Não, absolutamente não. Não tem nada a ver um jogo com o outro. Não foi revanche de nenhuma forma. E só respondendo para dela sobre o Léo Pelé, o Léo é um jogador que jogou bem como zagueiro e hoje jogou bem como lateral. E é um dos grandes jogadores que a gente tem, um jogador versátil. Se mostrou, a gente já sabe que ele é lateral, foi a vida inteira e quando jogou na zaga também ele foi muito bem. Muito obrigado, Fernando Diniz. Terminamos aqui a coletiva da Conmebol Libertadores da partida São Paulo e Binacional.